Oi, 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 tchuchucos da Fábio. Fala baixo que o neném tá dormindo. Como vocês me aceitaram da última vez que eu vim aqui na nossa, né, jogada no chão. Hoje pelo menos eu soltei o cabelo, tá? Na verdade precisava lavar, né? Mas tudo bem, a gente não conta esses detalhes por aqui. Mas como vocês aceitaram minha nova condição de vídeos não tão mais produzidos, eu até me senti encorajada, assim, nas sonequinhas dele. Vi aqui gravar assim mesmo, sentada no chão. Com um vomitinho, né, gente? Ainda bem que não tem cheiro. Mas até o vomitinho dele é gostoso. Mas hoje eu vim falar de um assunto que semana retrasada, ou na outra, não sei, eu postei pra vocês alguns documentários que eu tinha assistido nos últimos dias e que me tocaram muito. Eu já tinha visto alguns no passado, mas agora vendo outros, assim, quando você assiste um negócio, daí junta com outros, assim, eu gosto muito de documentário, na Netflix tem vários, mas eu assisti 4 que, assim, vem na verdade ao encontro daquilo que eu tenho pensado e do que nós como família temos praticado já tem algum tempo. Eu mostrei pra vocês o True Cost, o Embrace, o The Minimalism e esqueci o outro, aqueles mesmos caras que fizeram o Cowspiracy, lembra? Esqueci, What the Health. Eu vou botar os nomes dos documentários aqui embaixo. Mas são documentários que, de forma geral, falam muito de como a nossa cultura do consumo tem afetado não só a maneira como a gente gasta o dinheiro, mas como a gente vive, né? São temas diferentes, tipo What the Health fala sobre saúde, industrializados e como o consumo animal muda comunidades, assim. O The True Cost mostra como o comprar barato, na verdade, não é nada barato. Quer dizer, pra você comprar uma peça muito baratinha, alguém tá pagando muito caro por isso, às vezes com a própria vida. The Embrace mostra a luta de uma mulher para abraçar o seu próprio corpo, para aceitar o seu próprio corpo depois de 3 filhos e deixar um pouco de lado, deixar de lado totalmente a gente não consegue, mas tentar ouvir menos a voz da mídia e mais a do seu coração e, tipo, se abraçar mesmo. E eu acho que o do minimalismo, acho que muitos de vocês conhecem. Eu já comentei sobre ele algum tempo atrás, porque o Bertotti começou a viver o estilo de vida que eu tô tentando acompanhar, mas às vezes, né, a gente tropeça. Mas todos, pra mim, têm a ver com simplicidade. Particularmente, isso eu não tô impondo a ninguém, não, tá? Eu entendo a mensagem do Evangelho como uma coisa simples e um chamado à simplicidade. Jesus viveu de forma muito simples, mostrando pra gente de todas as maneiras o que era importante pra gente se dedicar ao que a gente deveria devotar a nossa atenção. E a gente foi perdendo isso ao longo do caminho, desde a igreja primitiva até a maneira como a gente constrói igrejas, constrói templos, a maneira como a gente se veste para ir na igreja, tudo isso foi perdendo um pouco do sentido. Eu acredito que voltar à simplicidade é uma maneira também da gente se proteger de algumas coisas, sabe? E isso, como família, tem feito algum sentido pra gente. Há 4 anos, quando a gente mudou pra Europa, a gente começou a mudar algumas coisas na nossa vida. Por ter ido pra Inglaterra e morado num lugar muito pequenininho, alterou alguma coisa assim significativa nos nossos hábitos de consumo. Por exemplo, não dava pra comprar nada, porque não cabia dentro de casa. O Bertotti já vem com isso há mais tempo do que eu, mas de ter o que você precisa e só, tipo, não ter coisas, não ter muita coisa, não ter parafernália. A gente começou a adotar alguns hábitos na nossa alimentação há 2 anos, principalmente, vocês sabem que nós somos vegetarianos, ou ovo-lacto-vegetarianos, como se denomina, né, mas a gente tem reduzido muito o consumo animal, mas a gente, principalmente quando eu engravidei, a gente determinou, assim, na nossa rotina, a menor quantidade possível de industrializados. Claro que isso tem um custo, porque eu gasto mais tempo na cozinha, tenho menos tempo para trabalhar, consecutivamente de ganhar dinheiro, menos poder de consumo, tipo, é tudo uma cadeia, sabe? E eu acho que é isso que a gente às vezes não para calcular, assim. Quando a gente decidiu diminuir a quantidade de industrializados, mudou muito a nossa rotina, a maneira como a gente come, inclusive de comer mais simples, porque mesmo que eu não sei fazer essas coisas muito sofisticadas, né? Eu até gosto de enfeitar o prato, vocês já viram no Instagram, mas não dá pra fazer coisas muito sofisticadas. Para reduzir o número de industrializados, você também muda alguns ingredientes para usar em casa, né? A gente já tinha uma alimentação muito voltada para vegetais e grãos e tal, mas isso se intensificou e o preparo dessa comida também simplificou.
E eu também não vejo muito sentido, assim, em cristão glutão que vive ostentando comida. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui essa pessoa, assim, de gostar de ir em restaurante da moda, de gastar absurdo num prato de um chefe. Tipo, eu ia pra São Paulo, no Rio também fiz isso, mas eu não tenho nenhum orgulho. Na verdade, eu tenho até um pouquinho de vergonha de dizer isso, mas de você pagar um menu degustação, tipo, R$300, R$400, pra comer um menu degustação de um restaurante chique. Tipo, não faz o menor sentido. É muito mais vantagem eu pegar e comprar em cesta básica, sabe? Eu não tô criticando quem faz, porque eu acho que cada um tem o seu processo de entendimento, mas porque eu passei por isso, eu sei que não agrega em nada. Hoje eu acho um absurdo gastar com restaurante, hoje eu acho um absurdo gastar tanto em restaurante, assim. Claro que a gente vai comer fora uma vez ou outra, mas a simplicidade também passa pelo comer. A simplicidade passa não só pelo que você compra, mas o que você compra. Quando a gente assiste The True Cost, é um negócio que me incomodava bastante, porque eu sempre incentivei vocês a comprarem coisa de segunda mão, porque eu compro de segunda mão, a comprar coisas duráveis, que não fiquem mudando conforme a estação, sabe? Eu sou meio contra esse negócio de aderir à moda, porque, mano, primeiro não existe mais aquela, né, temporada de inverno, temporada de verão. A moda hoje é a cada 3 semanas muda tudo pra fazer você ficar angustiado pra comprar e daí tem as redes sociais e as blogueiras e as pessoas mesmo cristãs, assim, tipo, incentivando, compra isso, tem aquilo, e a gente se perde nessa de ter. E pra gente ter bastante, ou pra ter tudo que as pessoas pregam, a gente quer pagar barato, e daí a gente, pra pagar barato, a gente não atina o tipo de indústria que a gente está movimentando. A indústria da roupa barata é uma indústria muito cara, é uma indústria de exploração, é uma indústria de escravidão. Para você comprar uma blusinha que custa R$10, alguém tá trabalhando com a sua bebê do lado da máquina de costura 18 horas por dia. E eu acho que como cristão, o chamado à simplicidade passa pela consciência de como aquilo me afeta e afeta outras pessoas. Outro dia eu comentei no Stories isso, porque alguém falou assim, ai Fábio, eu falei que eu não tava mais comprando coisas de couro, porque eu não vejo sentido eu ser vegetariana e comprar sapato de couro, bolsa de couro, roupa de couro, sabe? Eu tenho, já comprei no passado, mas hoje em dia não faz sentido pra mim. E daí a pessoa fala assim, ah, mas você não vai acabar com a matança dos animais por comprar o ecológico. Eu digo, não vou, verdade, eu não vou, eu sozinha não resolvo nada. Mas sabe que é você viver e saber, o meu estilo de vida não faz parte disso? Eu não contribuo para isso. Não importa se o que eu faço não vai salvar o mundo, vai salvar a minha consciência de que eu não faço parte disso. Sabe quando você olha assim, nossa, não tô nisso? E eu acho que isso também tem a ver com simplicidade. Você ter um estilo de vida mais simples significa consumir menos. Ficar atento ao que você consome, como que aquilo afeta outras pessoas, como que aquilo afeta o meio ambiente, ao que você come. Isso que eu tô comendo tá fazendo bem pro meu corpo, honra a saúde que Deus me deu, ou isso tá me adoecendo pra no futuro eu ficar pedindo orações pela doença que eu mesmo provoquei. Tem a ver com a casa, com o carro. Eu não tô fazendo nenhum apelo, assim, tipo, apologia à pobreza, ou vamos fazer um voto franciscano, tudo. Não é isso, sabe? É mais no sentido de dizer que como cristãos a gente tem uma bandeira. A maneira como a gente vive é uma vitrine daquilo que a gente crê. A gente quer adotar algumas coisas em casa, não vou falar agora porque não começamos e não sei o quanto a gente vai conseguir fazer disso, assim, mas a gente tá caminhando no sentido de diminuir coisas, diminuir pessoas, diminuir consumo, diminuir comida, diminuir tempo gasto para conseguir essas coisas, porque o tempo que você gasta para ganhar dinheiro, para comprar essas coisas, é o tempo que você não tem para devoção pessoal, é o tempo que você não tem para sua família, que você não tem para seus filhos, que você não tem, sabe, pro seu cônjuge. Muitas pessoas estão assim naquela esteira louca. Quando eu escrevi meu livro Traição, uma menina comentou assim que o que mais marcou ela não foi a... Vocês viram meu livro, né? O que eu lancei quando eu tava pra parir já, que é o meu primeiro romance, e eu conto a história da Ana, que se envolve com um ex-amor da adolescência pela internet, e o marido dela tem alguns problemas com pornografia virtual, e só que uma menina me escreveu falando assim que o sexo não foi o que chamou atenção ali nela,
foi ver o casamento dela retratado naquilo. Um casal que faz dívidas para comprar carro, para comprar apartamento, para ter mobília da moda, para poder atingir um nível social ou parecer alguma coisa para a sociedade que cerca eles, e como aquilo vai engolindo a gente. Eu achei interessante porque cada um se identifica com aquilo que aperta ela, né? E é isso que eu fico vendo, assim, como a gente tá indo na esteira desse negócio. As redes sociais, obviamente, fizeram com que a gente ficasse muito mais exposto. Tipo, a minha avó não tinha muito com quem se comparar, não tinha muita coisa pra desejar. Tipo, ela ia uma vez por semana na feira da cidade, lá no interior da Bahia. Eu já fiz um vídeo com os meus avós e mostrei onde eu vivi. Eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês verem. E daí ela ia ver os vestidos que as amigas estavam usando uma vez por semana, ia desejar o sapato de couro lá que o tiozinho do sertão fez. Mas era só. Hoje na rede social a gente fica o tempo inteiro vendo as roupas das pessoas, as dietas das pessoas, os sapatos das pessoas, as casas, o carro, as viagens que elas fazem. E isso, obviamente, atiça o nosso desejo, porque nós somos seres humanos, a gente se compara. E também tem essa maldita pressão social, a gente precisa estar igual a todo mundo, a gente precisa ter as coisas que todo mundo tem. E tipo, não precisa não. Não precisa, queridinha. A gente precisa ser a gente mesmo. E a gente precisa ter honestidade com os nossos valores, sabe? Eu queria convidar você a pensar nisso, assim, eu vou deixar aqui os nomes do documentário, já falei, mas que você refletisse como você tem vivido a sua vida, se é uma coisa simples, ou se você também tem se tornado um escravo desse sistema de consumo, de ter mais, de comprar mais, na busca por uma felicidade que não chega, sabe? No meu novo livro, que vai ser lançado ainda, eu escrevo um pouco sobre isso, assim, essa busca pela felicidade. Muitas vezes ela passa pelo consumo. E a gente compra demais, a gente come demais, a gente exige demais, a gente acumula demais na busca por um sentido. E a vida da gente fica de menos, porque quanto mais sofisticação e quanto mais acúmulo, parece que a gente tem inversamente menos felicidade, sabe? Não sei se isso faz sentido pra você, mas eu queria vir aqui compartilhar, porque é uma coisa que tem atingido muito, assim, a gente tem conversado muito sobre isso em família, em ter cada vez mais uma vida mais simples, mais condizente com os princípios cristãos. Isso não quer dizer que a gente não possa ter coisas, não possa ter um carro, não possa ter uma casa, claro, mas o que eu faço com o excesso do que eu tenho? Será que eu preciso trabalhar tanto? Será que, uma vez uma menina me perguntou, você vai cuidar do seu filho? Você vai botar na escolinha pra trabalhar? E eu sempre advoguei cuidar do meu filho. Só que isso implica em algumas coisas. Isso implica em eu trabalhar menos, por exemplo. Eu trabalho em casa, então, de certa forma, é mais fácil do que ter que trabalhar fora. Mas a minha parte no orçamento é significativa para nossa vida. Se eu trabalhar menos, eu vou ter menos dinheiro. Se eu tenho menos dinheiro, a gente vai poder viajar menos, comprar menos, gastar com alguns luxos a menos. Mas aí o que vale? Eu educar o meu filho e ter menos coisas, ou eu botar ele numa escolinha, trabalhar que nem uma doida pra ter mais coisas, pra viver com a culpa de que eu não criei meu filho, de que quem vive os primeiros passos, as primeiras falas, foram outras pessoas pagas por mim. Tá entendendo o ciclo? Tem gente que não tem a possibilidade, e eu conheço muitas dessas pessoas que precisam trabalhar. São mães que, se não trabalharem, vai faltar comida em casa. Mas tem outras mães que trabalham fora com a culpa por deixar os seus filhos, mas que não abrem mão daquele trabalho porque aquilo é um luxo a mais. E daí, será que não dava pra cortar a TV por assinatura? Cortar a roupa que ia comprar? Porque a verdade é que a gente tem roupa demais, né, gente? A gente, sei lá, acho que a maioria de nós pode passar o resto da vida sem comprar roupa, que não vai faltar. Mas a gente não se apega à simplicidade cristã e isso nos custa muito em termos de família, de saúde, de sanidade. Então eu queria conversar com você sobre isso. Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha desse assunto. Como é a sua vida? É simples? Ou você vive também numa busca por ter mais coisas, por conseguir mais coisas? Como que a sociedade te pressiona nesse sentido? Comenta aqui nos comentários. Vamos papear a respeito desse assunto. Sabe que eu vou insistir pro Bertotti fazer um vídeo sobre teologia da prosperidade. Eu acho que isso contaminou muito o meio cristão e deturpou a mensagem evangélica de uma maneira muito diabólica. Vamos conversar sobre isso. Eu vou deixar, pressionem ele, vão lá no Instagram dele, eu vou deixar aqui embaixo, é @RodrigoBertotti, para ele gravar esse vídeo, porque ele tem feito alguns estudos sobre isso que são, assim, realmente chocantes, a maneira como a gente vê bênção, como a gente atrela bênção a dinheiro. Gente, não vou falar muito, senão eu vou entrar no assunto, mas enfim. Vamos conversar sobre isso?
Simplicidade. Será que você está tendo simplicidade na sua vida? Será que não dava para ter um pouquinho mais de simplicidade, ser um pouquinho mais feliz até? Não sei. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda ele para seus amigos, manda para o WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. Não esquece de dar um joinha para avaliar, para saber se vocês gostam de temas assim, corridos, sentados e falados. E se você é novo aqui, se inscreva no canal. A gente vai ter cada vez mais vídeos assim, simples. Sentadinha no chão, conversando com vocês, sem edição, sem nada, porque a gente pode usufruir uns dos pensamentos dos outros, né? Sem tanta coisa assim pra distrair a gente. Um beijo grande pra você que me acompanha, obrigada pelo carinho de sempre. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, que a gente tem um papo mais, né, todos os dias. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo e a gente se vê por aí. Beijo grande, tchau!